Olá, muito boa noite. Veja no Brasil TV. Incêndio numa distribuidora de combustíveis de Chapecó, em Santa Catarina, já dura mais de 12 horas. A Prefeitura do Rio derruba mais de 30 construções irregulares no Complexo da Maré, na zona norte da cidade. A semana começou com altas temperaturas em boa parte do país. E ainda, os ensaios para o Baile do Menino Deus. O espetáculo que conta o nascimento de Jesus no Recife completa 40 anos de existência. Segunda-feira, dia 13 de novembro, agora no Brasil TV. Há mais de 12 horas, bombeiros de Santa Catarina trabalham para apagar um incêndio em uma distribuidora de combustíveis na cidade de Chapecó. As chamas começaram por volta das 6h30 da manhã. Segundo funcionários da empresa, uma distribuidora de combustíveis, o fogo começou durante o abastecimento de um caminhão. Os poucos trabalhadores que estavam no local conseguiram escapar sem ferimentos. A SC-480, que liga Chapecó a Nonoai, no Rio Grande do Sul, foi interditada nos dois sentidos por 3 horas. Por volta das 9h30, o trânsito foi liberado em sistema pare e siga. O fogo atinge uma célula com 4 tanques com diesel, gasolina e álcool, com capacidade para 2 milhões de litros de combustíveis. Mais de 30 bombeiros com 15 caminhões foram para o local onde é feito o resfriamento da área para evitar que as chamas atinjam os demais tanques. Um caminhão de bombeiros do aeroporto foi mandado para auxiliar nos trabalhos. Ele é carregado com uma espuma específica para incêndios com combustíveis. Tem mais de 60 homens nesse momento fazendo combate devidamente equipado. Não tem como combater esse tipo de chama. É muito grande, o volume de combustível é muito grande. Há uma necessidade de manter a proteção dos outros depósitos para que eles não entrem em combustão. Conseguimos apoio com empresas locais aqui que estão com carretas, caminhões trazendo água. É muito importante esse resfriamento nesse momento. Funcionários do IMA também estiveram no local avaliando danos na região. Foi encontrado um extravasamento de óleo em um riacho próximo ao incêndio. Segundo os técnicos, a água utilizada no trabalho de contenção das chamas escoou pelos canais para chuvas, até atingir o curso d'água. A partir de agora, fazer as contenções, mantas de absorção superficial, e aí, posteriormente, para que se faça os trabalhos de remediação da solo e água que possivelmente ficarão contaminados. Os reservatórios da empresa são abastecidos por dutos da Petrobras e carregam caminhões-tanque que distribuem etanol, diesel e gasolina aos postos da região. A empresa funciona próxima ao distrito Marechal Bormann desde meados de 2000 e tem capacidade para 15 milhões de litros de combustíveis. A Defesa Civil também alerta para os riscos da fumaça que já se alastra pela cidade. Fumaça paira num nível mais baixo, atingindo residências. Ela está muito de leste a oeste, uma região aqui mais de mata, mas ela vai incomodar nos bairros, bairro EFAP, nos próximos municípios, Guatambu, Caxambu, aquela região, ela deve incomodar. A orientação é que as pessoas se protejam, se puderem, se estiver muito forte, saiam daquele local, criem pequenas máscaras de proteção, principalmente o cuidado com crianças, idosos com dificuldade respiratória, uma atenção especial. Nós procuramos pela empresa responsável pelos tanques, mas ainda não tivemos resposta. Em Mato Grosso do Sul, bombeiros combatem um incêndio na região conhecida como Pantanal do Rio Negro. O fogo já destruiu 42 mil hectares, metade em um parque estadual. Bombeiros combatem um incêndio no Pantanal do Rio Negro, entre os municípios de Miranda e Corumbá, em Mato Grosso do Sul. De acordo com os militares, a linha do fogo avançou 20 quilômetros nesta noite por conta do tempo seco e do forte calor. A área atingida até o momento é de 42 mil hectares, 26 mil deles dentro do Parque Estadual do Rio Negro. 15 bombeiros estão no local e contam com a ajuda de um avião de combate a incêndios. Mais 8 militares devem seguir amanhã para o local. O Corpo de Bombeiros deve enviar ainda mais um avião e pediu também 2 helicópteros da Polícia Militar. Em outro ponto do Pantanal, na região conhecida como Passo do Lontra, em Corumbá, os brigadistas do Preve Fogo controlaram um incêndio que atingiu cerca de 30 mil hectares. Raul Araújo para o Brasil TV.
9 suspeitos de terem matado um sargento da PM na última sexta-feira em Barra do Corda, no interior do Maranhão, foram identificados. O sargento foi morto a tiros e teve o corpo carbonizado depois de participar de uma desapropriação ilegal de terra. Você viu esse caso aqui no Brasil TV. Esse sargento, com mais 9 PMs, foram contratados por um fazendeiro da região. Todos foram denunciados por prática de milícia. 7 policiais foram levados para um presídio militar em São Luís, capital do Maranhão. 2 PMs feridos que estavam internados na unidade de pronto atendimento de Barra do Corda estão foragidos da justiça. A Polícia Civil identificou 9 participantes da emboscada, que terminou na morte do sargento Valmir. Entre os 9 suspeitos, 3 são irmãos e lideraram a ação: Antônio Fernandes da Silva, Adonias Fernandes da Silva e Antônio Joaci Fernandes da Silva. Ainda segundo a polícia, eles teriam praticado homicídios em Tuntum e em São Domingos. A emboscada aconteceu na sexta à noite, depois que 10 policiais foram contratados por um fazendeiro para fazer uma desapropriação ilegal de terra na zona rural de Barra do Corda. E desde então, mobilizou toda a força de segurança do Maranhão. O fazendeiro também já foi identificado e deve ser ouvido ainda. Leonardo Costa, de Barra do Corda, para o Brasil TV. A Prefeitura do Rio e o Ministério Público demoliram construções irregulares essa manhã no Complexo da Maré. A polícia teve que reforçar a segurança para que o trabalho fosse feito. Cerca de 30 construções localizadas às margens da linha vermelha foram demolidas. Um chiqueiro construído de maneira irregular às margens de um dos canais da Maré também foi destruído. Para que a ação da Secretaria Municipal de Ordem Pública e do Ministério Público fosse realizada, foi preciso uma operação policial com militares do Batalhão de Operações Especiais, Batalhão de Ações com Cães, Batalhão de Choque e Grupamento Aeromóvel. A Polícia Civil também participou. Foram apreendidos um fuzil, rádio amador e uma moto. No mês passado, as forças de segurança fizeram as chamadas Operações Maré. 6 ações foram realizadas até agora. Houve a apreensão de 14 fuzis e a prisão de 28 pessoas. A comunidade Parque União foi um dos locais que teve reforço no policiamento durante a operação, assim como as comunidades Rubens Vaz e Nova Holanda. Por segurança, as aulas foram canceladas em 21 escolas municipais da região. Mais de 7 mil alunos ficaram sem aula e uma clínica da família precisou fechar as portas. A Prefeitura diz que as obras estavam sendo feitas em áreas públicas, algumas sobre a calha do canal de escoamento de água. De acordo com o Ministério Público, as construções não são legalizáveis e representam risco à segurança da população. O primeiro grupo de brasileiros que deixou a faixa de Gaza desde que a guerra começou está a caminho do Brasil. A aeronave que traz o grupo vai fazer uma parada no Recife antes de seguir para Brasília. Depois de mais de um mês de tensão e adiamentos, o avião da Presidência da República decolou do aeroporto do Cairo, no Egito, às 6h51 da manhã, no horário de Brasília. A aeronave está trazendo 32 passageiros. São 22 brasileiros e 10 parentes palestinos. A previsão é que o voo faça uma parada técnica em Las Palmas, nas Ilhas Canárias, na Espanha, e chegue ao Recife hoje à noite. A viagem dos brasileiros e dos parentes palestinos começou ontem. Eles embarcaram em um ônibus em Gaza por volta de 12h30 no horário de Brasília. Percorreram 316 quilômetros até o Cairo, no Egito. Uma viagem de pouco mais de 4 horas. Mas no trajeto há pelo menos 5 checkpoints, que são postos migratórios com controle super rígido. Às 6h30 da tarde, horário de Brasília, 11h30 da noite no Egito, o grupo chegou ao hotel onde dormiu até sair para a decolagem. Agora estou bem, porque já saímos de faixa de Gaza, depois de guerra de um mês. Estava muito cansativo e horrível. Segundo a Força Aérea Brasileira, este é o 10º voo de retorno ao Brasil da Operação Voltando em Paz, de repatriação em áreas de conflito. Quase 1.500 pessoas foram repatriadas pelo governo brasileiro até o momento. Como você viu na reportagem do Recife, o voo da FAB segue para Brasília, onde deve chegar por volta de 11h30 da noite. A Raquel Honorato tem mais informações.
Os 32 brasileiros vão ficar por 2 noites aqui em Brasília, num alojamento da FAB. E depois, quem tem parentes vai ser encaminhado para encontrar com esses familiares e quem não tem vai ser acolhido no interior de São Paulo. Eles vão ficar aqui em Brasília se recuperando e descansando. O governo brasileiro também afirmou que vai providenciar todos os documentos necessários, como, por exemplo, identidade, carteira de trabalho, acesso à assistência do SUS e ainda uma rede de apoio aos refugiados para regularizar toda a situação aqui no país. Então, por enquanto, segundo a FAB, a Força Aérea Brasileira, voo previsto para pousar hoje às 11h30 da noite aqui na Base Aérea de Brasília. Câmeras de segurança flagraram um acidente impressionante no anel rodoviário em Belo Horizonte. A Larissa Bernardes conta pra gente. O motorista é um adolescente de 17 anos, portanto inabilitado. De acordo com a Polícia Militar, esse jovem teve ferimentos graves, foi levado para o hospital e chegou a ficar inconsciente durante esses atendimentos médicos. Ele permanece internado. Agora, as imagens desse acidente são impressionantes. O carro vem em alta velocidade pelo anel rodoviário de Belo Horizonte quando perde o controle e voa por cima do canteiro, caindo na pista marginal. O carro ainda derruba um poste e atinge o muro de 2 casas. De acordo com testemunhas, um homem que estava no carro conseguiu sair pela janela do passageiro e fugiu do local do acidente. Um motociclista também é procurado pela polícia porque estaria envolvido aí nessa batida. A moto dele foi deixada no local e ela foi apreendida. A Polícia Civil vai investigar o caso. Larissa Bernardes para o Brasil TV. Que coisa. Vamos falar agora do calorão em boa parte do país. A meteorologia diz que esta pode ter sido a tarde mais quente da história em São Paulo. Ontem, os termômetros por lá chegaram a 37,1 graus na capital, um recorde para o mês de novembro em 80 anos. Parece um acessório fora de época, mas não tem nada mais apropriado. E não está à venda. Não, isso daqui é do meu uso mesmo. É para prevenir contra o sol, né? Para a gente não pegar um sol para não prejudicar a nossa pele, né? Só assim para trabalhar. O calor está ditando até moda na 25 de março. Garrafinha pendurada tipo bolsa, como a da Isabela. Você já viu? Minha mãe comprou. Para enfrentar esse calorão, né? Sim. Tá muito quente, Isabela? Sim. A onda de calor empurrou os termômetros lá para cima e derrubou a umidade relativa do ar. Com isso, os poluentes ficaram mais concentrados. Ontem, das 29 estações da CETESB na região metropolitana, só 4 registravam qualidade do ar boa. 6 delas registraram condição ruim ou muito ruim. Com destaque para a cidade universitária e Pico do Jaraguá, com os piores resultados. A Renata chegou na sexta-feira do Rio Grande do Sul e já está se sentindo mal. Estou sentindo bastante na minha garganta, principalmente. O que é? Tá trancada, encatarrada e a voz já tá meio estranha também. O rinite também tá atacando já tomei antialérgico de manhã cedo também. A mudança de tempo foi bem brusca. O pneumologista André Natan lembra que cidades poluídas como São Paulo oferecem mais riscos à saúde, o que se intensifica nos dias quentes. Quando o indivíduo está desidratado, isso faz com que a secreção das vias aéreas se torne mais espessa, então fica mais difícil de respirar, inclusive pode ter microfissura, que aumenta esse risco de sangramento nasal, por exemplo, mas pode aumentar até o risco de infecção, seja infecção viral, seja infecção bacteriana, até aumento dos eventos cardiovasculares. Então, as pessoas têm mais infarto e vão mais para o pronto-socorro quando o ambiente está mais poluído e também um pouco com o calor. Então, como se proteger, doutor? Se manter muito hidratado. Então, está sempre com uma garrafinha de água durante o dia inteiro. Evitar exercício físico durante o calor mais importante. Então, fazer exercício físico sempre no começo da manhã e no final da tarde. Quem tem muito sintoma no nariz, vale a pena hidratar bem o nariz. Né? Isso é uma coisa que às vezes a gente esquece, mas colocar soro fisiológico ou algum spray específico ajuda bastante também. Eu encontrei essas amigas de São Bernardo justamente atrás de água hoje na 25. Fica seco, nariz, garganta, boca, a gente tá doidinha atrás de água, né? Porque São Bernardo é mais perto da serra, tem um pouquinho mais de vento, mas aqui nós estamos sentindo um abafado bem forte. E esse calor tem movimentado a economia. No Sergipe, produtos e serviços típicos do período mais quente do ano estão com uma grande procura.
Ele está chegando com muito mais força e já tem gente na corrida para boa forma. Principalmente agora no verão, o corpo não pode ficar parado. O verão tá chegando aí, né, com tudo, tem que entrar em forma. A temperatura no alto fez subir o movimento nesta academia, aumentou em 100%. E nessa corrida para o corpo saudável, bonito, tem muita gente que não quer perder tempo, quer um atendimento exclusivo. Daí entra em cena o personal trainer. E muitos com alguns pedidos. Chegam já querendo que a gente faça máscara, que o verão é em janeiro e chega agora aqui início de novembro para dezembro, querendo que a gente deixe eles com o corpinho saradinho para estar exibindo o corpinho na praia, mas não é assim. A educação física tem que ser feita o ano todo. É um processo de formiguinha. Você treina todo dia e aí o resultado vem. É a pressa da estação que aquece a economia, o turismo, o comércio, aquece os negócios. Nessa clínica de estética, o movimento maior vem sendo notado desde agosto. E o verão batendo a porta, foi preciso ampliar o horário de funcionamento. A procura está muito grande e nós tivemos que adequar horários, né? Esticamos aí o horário que é de 7 da manhã até 7 da noite e não fechamos para almoço porque a gente trabalha com essa hora marcada, né? Então o cliente ele tem todo esse cuidado, essa dinâmica. Então a gente também está observando esse crescimento já de olho em possíveis contratações também. A imagem no espelho de Ubijacira não estava agradando há algum tempo. Tonturas, dores nas articulações, sintomas que motivaram a transformação. Começou a dar assim, essas faltas de ar pelo cansaço do sobrepeso, dores nas articulações, muito excesso de peso. E eu não me aceitava barriguda, gorda. Olha, gordinha, você sempre é taxada assim, de gordinha. Aí foi que veio o alerta. Além de Ubijacira, mais clientes são vistos em recepções como essas, para cuidar não somente da assimetria das curvas, mas ir muito além. Poder sair mais, porque eu tenho mais locomoção agora, me amar, gostar mais de mim. E claro, no comércio, um dos produtos mais procurados é a água mineral. Em Petrolina, no sertão de Pernambuco, a venda aumentou em supermercados e distribuidoras da cidade. Todo mês, Dona Maria compra 40 litros de água mineral. Mas com a chegada do calorão, a quantidade de galões comprados deve aumentar. É que a alta temperatura também traz o ar seco, que acelera a necessidade de hidratação. Eu compro aqui porque eu sei que aqui é bem armazenado. Porque a gente, quando vai consumir água mineral, a gente tem que ver todos esses aspectos. Nesse supermercado de Petrolina, as vendas de água mineral cresceram desde o último mês. Em relação ao mês passado, a gente teve um aumento de 11% em relação à venda de água mineral, né, no faturamento da loja. E não só isso, se a gente pegar 3 meses para trás, um faturamento mensal, a gente já pode ver uma venda cerca de 37% a mais em relação à água mineral. As altas temperaturas também fazem com que as pessoas passem a consumir mais outros tipos de líquidos. Nessa loja, o departamento de bebidas vem tendo aumento nas vendas nos últimos 3 meses. George é empreendedor. Conta que tanto em sua loja quanto em casa, o consumo de água mineral dobrou. Eu consumia 3 garrafões, agora estou consumindo 6, né? Diante desse calor que está tendo. Nessa distribuidora de Petrolina, o garrafão com 20 litros de água custa a partir de R$ 6. Daqui saem pelo menos 100 galões por dia. As vendas tiveram um aumento de até 30% em relação ao primeiro semestre do ano. O aumento da temperatura, né, faz com que o nosso organismo exija mais água, né, para que a gente possa beber, se hidratar, é até uma questão de saúde. E até mesmo a falta de água que está existindo aqui na nossa cidade, né? Que algumas pessoas nos procuram para o consumo, para a higiene pessoal, né? Por conta da falta de água. A seguir, de volta às ruas, o carro presidencial usado por Juscelino Kubitschek nos anos 70 passou por uma nova restauração.
Brasil TV de volta falando do prazo para pedir a reaplicação da prova do Enem, que começou hoje e vai até sexta-feira. Quem pode pedir a reaplicação das provas são apenas os candidatos que precisaram faltar porque estavam com alguma doença infecciosa prevista no edital, candidatos que tiveram algum problema de logística ou que foram colocados em locais de prova muito distantes por erro da organização do Enem. Para todos esses casos, as provas serão aplicadas nos dias 12 e 13 de dezembro. O carro usado por Juscelino Kubitschek nos anos 70, esse aqui, passou por uma grande restauração. E ontem, o Ford Galaxy desfilou pelas ruas de Brasília. A reforma do Ford Galaxy 500 levou 3 meses. O carro teve motor, painel e pintura restaurados. O trabalho foi feito pelo Exército. O resultado da restauração emocionou o bisneto de Juscelino Kubitschek. A gente está muito feliz em nome da família, eu só tenho a gratidão e estou muito feliz desse carro estar agora retornando ao acervo do Memorial JK. Minha mãe agora há pouco já começou a se emocionar, né, por causa das memórias, das lembranças que esse carro, né, traz com ele. As peças originais são mantidas desde a fabricação em 1974. Para isso, o Exército contou com a doação de peças de colecionadores de carros antigos. O carro ele estava sem condições de deslocamento, o carro estava com o motor travado, né, parado, com problemas mecânicos, problemas na pintura, em virtude do local onde ele fica acondicionado no memorial, né, e também na parte interna da sua capotaria. Tudo o que foi feito aqui no carro ele foi doado por membros da sociedade aqui de Brasília. Essa é a segunda vez que o Galaxy 500 é reformado. A primeira foi ainda em 2010. Na época, o carro teve todas as peças restauradas, pois o motor e o chassi estavam completamente danificados. Mas a falta de uma peça chamou a atenção naquele ano. O presidente Juscelino Kubitschek ele aproveitava os deslocamentos do carro para descansar, para dormir. Então foi mexido ali a parte de trás, né, retirado o braço, justamente para que quando ele fosse nesses deslocamentos mais longos, ele pudesse ir deitado dormindo na traseira do carro. Este carro era usado com muita frequência por Juscelino Kubitschek, principalmente para ir de Brasília até a fazendinha dele em Lusiânia. Mas o então presidente não gostava de dirigir, sempre fazia as viagens no banco de trás. A última vez que Juscelino usou o carro foi para ir até o aeroporto JK, de onde viajou para o Rio de Janeiro em 1976. Poucos dias depois, Juscelino morreu em um acidente de carro. Para homenagear o fundador de Brasília, uma carreata foi feita nesse domingo. Na frente foi o carro de Juscelino Kubitschek e logo atrás uma fila enorme de carros antigos de colecionadores e admiradores de JK. O carro chamou a atenção de muitas pessoas. Por onde ele passava, tinha alguém fazendo registro. O Galaxy passou pelos principais pontos turísticos da capital. Começou no Memorial JK, seguiu pela Esplanada dos Ministérios, passou pela Ponte JK e Palácio do Planalto até voltar para o Memorial. Carlos é de Fortaleza e estava passeando por Brasília. Ficou feliz pela coincidência de chegar aqui e ver o carro reformado. Nós chegamos aqui com essa surpresa da devolução para o carro, para o memorial, que a gente soube que ele estava sendo reformado, né? Algumas coisas que estavam sendo necessárias para ele ficar novo novamente. Isso é muito emocionante para a gente. E a gente fica muito feliz. Os ensaios para o baile do Menino Deus, no Recife, estão a todo vapor. Os artistas acertam os últimos detalhes do espetáculo que completa 40 anos de existência. O baile conta a história do nascimento de Jesus de um jeito bem brasileiro, com pastoril, cavalo marinho, frevo e maracatu, elementos da nossa cultura popular. São 40 anos de uma história de sucesso que surgiu da vontade de brincar o Natal de um jeito diferente. A intenção era que nós, ao nos encontrarmos no Natal, de férias, lá no Crato, de onde nós somos, a gente encenasse a brincadeira com minhas irmãs. Pronto, aí é a primeira ideia. A segunda ideia é quando Madureira, Cis Lima e eu, já pais de família, já com filhos, pensamos, os filhos precisam conhecer o que é o Natal, sem esse artifício de neve, sem jingle bells e sem renas. Eles precisam conhecer o Natal brasileiro. Depois de passar pelo Teatro Valdemar de Oliveira, escolas, ONGs e terreiros, o Baile do Menino Deus é encenado no Marco Zero há 20 anos.
Nos dias 23, 24 e 25 de dezembro, o elenco em canto público com uma história contada há muito tempo. O nascimento do menino Jesus, filho de Maria e José, num formato regionalizado, que exalta brincadeiras e danças populares pernambucanas. Os ensaios já começaram. Até dezembro, as atrizes e os atores se encontram para garantir que tudo saia perfeito nos dias de apresentação. Para que um projeto como esse dê certo, é preciso muito trabalho e um olhar atento a questões sociais. Este ano, o ator que interpreta José, pai de Jesus, é Kaique Ferraz, indígena Funiô. O ator que desde criança foi encantado pela dança, as músicas e tudo que compõe o baile do Menino Deus, sai da plateia para brilhar no palco. É uma coisa que eu vou ter o orgulho de dizer, participei do baile do Menino Deus, porque como ator, porque eu admirava aquelas pessoas, porque eu tinha um trabalho de competência que era compatível com aquele quadro, com aquele momento, com aquela circunstância. Então é alguma coisa que eu só me honro, né? Laís Sena, que interpreta Maria, também é fã de carteirinha do baile. Eu, criança, via o baile, assistia ao baile, admirava o baile. Então, fazer parte do baile agora eu estou realizando um sonho meu, assim, profissional, muito importante. Uma história milenar que a cada ano ganha detalhes da atualidade, celebrando a vida, o amor e o respeito que o Natal é capaz de proporcionar. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você e até amanhã.